Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Rodolfo Esperidião, eu sou consultor independente de investimentos e hoje nós vamos ter uma conversa sobre risco. O que é o risco no mundo dos investimentos? Como se proteger dele? Dá para evitar todo tipo de risco? É mais arriscado aqueles ativos que oscilam ou aqueles ativos de renda fixa que você está comprando uma dívida de alguém? Todos esses investimentos têm risco, mas alguns mais do que outros. Vamos conversar sobre isso. Então, pessoal, para a gente conversar sobre risco, a gente precisa ter uma noção primeiro do que é risco. Porque existem diversas percepções e é muito comum as pessoas mais leigas dizerem assim: ah, eu não invisto em ações porque é muito arriscado. Na verdade, aquela oscilação das ações é um tipo de risco. Outros produtos têm outro tipo de risco. A maioria dos produtos tem mais de um tipo de risco. A ação ela se destaca pela volatilidade, né? Aquela oscilação, que é um dos tipos de risco, mas ela tem outros. A renda fixa tem outros riscos que talvez as pessoas nem conheçam, que estão implícitos ali. E é por isso que a pessoa tem mais conforto na renda fixa, né? Está subindo ali retinho, mas ela não entende os outros tipos de risco que ela está correndo. E todo investimento, assim como na vida, tudo tem risco, né? Então a gente tem que entender quais são os riscos que a gente está correndo no mercado de investimentos. Se é assim realmente tão calamitoso, a gente tem que aprender a lidar com esses riscos, gerenciar o risco, organizar nossa vida ao redor desses riscos, para poder a gente desenvolver nosso patrimônio, né? Então vamos já para os tipos de risco. E antes de a gente partir para a listinha dos tipos de risco, eu preciso definir risco. E aí, definindo, eu gosto de utilizar a seguinte definição: risco é a possibilidade de um resultado diferente do esperado. Então, quando você investe em um determinado ativo, você espera um resultado. Mas sempre pode acontecer outro, vários outros diferentes. Pode ir a zero, pode perder tudo, pode até perder mais do que o que você investiu, né? Então, essas outras possibilidades, essas outras alternativas de resultado são um risco. E você tem que entender que cada um desses investimentos que a gente vai conversar aqui tem um tipo de risco diferente. Então, inclusive, quando você investe, você tem a possibilidade de não atingir os seus objetivos. Como assim? Eu quero comprar um imóvel daqui a 5 anos, aí eu vou lá e coloco tudo em renda variável e renda fixa lá da Venezuela. Talvez você não atinja os seus objetivos, você está correndo um risco maior do que o prazo que você quer. A renda variável é muito bom para um prazo mais longo. 5 anos, talvez sim, talvez não. Depende. Perda do poder de compra. Se eu coloco o meu dinheiro na poupança, ele está rendendo? Tá. Está rendendo. Está rendendo mais do que a inflação? Às vezes não. Então é possível que você perca poder de compra colocando o dinheiro em certos investimentos. Não só a poupança. Quem investiu no CDI, 100% CDI, entre 2021 e 2022, perdeu o poder de compra. Porque o CDI estava rendendo menos do que a inflação do período, por incrível que pareça. Hoje, esse CDI de 15% chama atenção, né? Todo mundo só quer colocar na caixinha, né? Mas já houve uma época em que o CDI pagava menos do que a correção da inflação. Então você estava de fato perdendo dinheiro. Comprometer o seu patrimônio. Você também pode comprometer o seu patrimônio. Dependendo do risco que você corra, você pode alavancar, por exemplo, seu patrimônio e perder não só o que você investiu naquele investimento específico, mas todo o seu patrimônio, dependendo de como você alavanque, o quanto você alavanque. Agora vamos partir para os tipos de riscos a investir, e a gente vai para cada um deles. Vamos do risco, vamos dizer assim, mais comum para o menos comum, menos conhecido. E não necessariamente é o mais conhecido esse aqui, né? Porque quando a gente fala de risco de crédito, as pessoas pensam, renda fixa tem risco de crédito se for debenture. Ó, renda fixa, todas elas são dívida. Você está emprestando dinheiro para alguém e esse alguém tem uma promessa de lhe pagar no futuro. Se esse alguém quebrar, pode ser que tenha dinheiro ali depois da recuperação ou da falência, né? Para lhe pagar ou não. O caso do Banco Master, que é um CDB coberto pelo FGC, é um exemplo disso. Ele tem essa proteção do FGC, que é um plus, né, nos CDBs, na LCIs, LCA, né?
Mas, mesmo assim, demorou 3 meses para as pessoas receberem. Tem gente que ainda nem recebeu, inclusive. E nem todo produto de investimento de renda fixa tem essa proteção do FGC. E, às vezes, numa situação de maior calamidade, o FGC não vai dar conta. Se quebra um banco médio, porque o Banco Master é um banco pequeno, comparado aos outros. Se quebra um banco médio, não estou falando nem dos 6 grandes aí, né? Já não tem dinheiro suficiente no FGC para cobrir. É o fato. Então você não pode, como foi feito, né, no caso do Banco Master, você não pode esperar que o FGC é a bala de prata. Eu posso botar no que eu quiser desde que tenha FGC. Não necessariamente. Um dia pode acontecer do FGC não cobrir. Certo? E aí a pessoa pensa, mas então só debênture que tem risco de crédito? Não, produto bancário tem risco de crédito. Título do governo tem risco de crédito. Pode ser que o governo brasileiro dê um calote no Tesouro Direto? Pode. É provável? Não, não é provável. Mas já aconteceu já 8 vezes, desde que o Brasil se tornou um país republicano. O Brasil já quebrou e aí teve que dar algum tipo de calote no título, nos dinheiro que era emprestado para o governo, porque não existia o tesouro, né? Mas existiam formas de você emprestar dinheiro para o governo. E aí, nessas 8 vezes, ele já deu calote. Às vezes ele dá o calote sem pagar. Às vezes ele imprime tanto dinheiro, que ele lhe paga, mas aquele dinheiro não vale nada. Então, são as duas alternativas de calote. É o calote branco e o calote através da inflação. Então, é possível que o governo dê um calote? É também. Então, todo tipo de renda fixa pode sofrer risco de crédito. E aí você. E por que eu estou salientando essa questão da renda fixa? Porque a pessoa. Ah, mas se eu comprar um produto do CDI, ele só vai ficar assim, ó, subindo certinho. Ó. Então não tem risco. Porque a percepção das pessoas sobre o risco é justamente esse próximo risco que a gente tem aqui, que é o número 2, digamos assim, né? A volatilidade. E a volatilidade é mais característica na renda variável. Então, quando você compra um ativo de renda variável, eu vou dar exemplo do ativo mais volátil dos dias atuais, né? Um dos mais voláteis dos dias atuais, o Bitcoin. Quando você compra Bitcoin, ações, né? É comum situações onde você está aqui e depois cai 30%, 40%. O Bitcoin recentemente caiu 56%. Mas aí na semana seguinte ele sobe 20%. Aí depois ele cai mais 30%, depois fica de lado, depois cai mais 20%. Aí depois sobe mais 50%. Então, como é que você lida com esse tipo de situação, de risco? Muitas pessoas entram aqui num outro risco que eu vou falar, que é a questão emocional, né? Muitas pessoas não conseguem lidar muito bem com essa oscilação. Principalmente aquelas pessoas que são fissuradas nas continhas, né? Fazer conta todo dia, quanto é que eu ganhei hoje, tal, né? Porque tem uma queda dessa aí, a pessoa diz, perdi tanto dinheiro hoje, né? Mas o que ela comprou do ativo continua lá. Então, se ela tem noção de que ela está comprando aquelas ações, aqueles fundos imobiliários, por longo prazo, por um prazo mais longo, quando ela vê o gráfico daquilo ali em 5, em 10 anos, houve aquela queda no meio do gráfico, mas depois teve subida, descida, subida, descida, e a tendência, se for um bom investimento, é que o gráfico suba mais do que desça. Então a tendência é que ele oscile, mas subindo. Oscile subindo, certo? Então a volatilidade é um dos riscos mais temidos pelo brasileiro, especialmente. Especialmente porque no Brasil a renda fixa é praticamente lei, né? É praticamente quem manda no Brasil, no mercado brasileiro, é a renda fixa. Então, para o brasileiro, ainda mais a volatilidade é algo, vamos dizer assim, preocupante, né? A gente não está acostumado com isso aí. Quando você vai para o mercado internacional, praticamente todo ativo oscila ao longo do tempo. Até a renda fixa do governo americano, ela é vendida de uma forma que oscila. Então você tem volatilidade na renda fixa americana, como também tem nos títulos pré-fixados do Brasil, né? E os indexados à inflação. Então IPCA+, ou aqueles com taxa fixa, né? 14, 13%. Esses títulos também têm oscilação, volatilidade, por causa da marcação a mercado. Então, é interessante você saber disso. Não só a renda variável, né, é o principal expoente, mas também esses títulos.
E aí, pessoal, risco sistêmico, né? Eu trouxe uma pegadinha aqui que é o seguinte, na época da pandemia, né? O pessoal improvisava, né? O cara colocou uma máscara de mergulho aqui, né? Uns sacos plásticos na mão e foi lá para fazer suas compras no supermercado, né? O risco sistêmico é o quê? Como eu já falei aqui. É quando você tem uma situação global ou fora de qualquer tipo de controle nacional e essa situação afeta todos os investimentos. Quer ver um exemplo? Pandemia. Mas tem mais. Crise de 2008. Foi uma crise de crédito imobiliário nos Estados Unidos. Mas quem sofreu com isso? Todo mundo. O mundo inteiro sofreu com isso. Mas também tem o caso do terremoto lá no Japão, Fukushima. Não afetou o Brasil. Menos, né? Afetou menos. Afetou, mas afetou menos. Mas se você está no Japão, não tem o que você fazer. Vai cair renda fixa, vai cair renda variável, vai cair tudo. Vai oscilar bastante. Vai ter muito, você vai sofrer algum tipo de prejuízo. O seu imóvel pode ser danificado e assim vai. Então, esses tipos de risco sistêmico, que é um risco mundial, né, um risco de pandemia, um risco de catástrofe, é mais difícil de você mitigar. Existem alternativas? Existem. Por exemplo, uma carteira bem diversificada que tem ouro, é provável que o ouro suba nesses momentos, porque ele é um ativo de segurança. Então, dentro de uma carteira bem diversificada, talvez, se você busca um pouco mais de proteção, seja bom ter um pouco de ouro, mas depende muito do seu contexto. Risco de liquidez. E aí a gente tem que falar do principal exemplo de risco de liquidez, que são os imóveis. Teve um cliente meu da consultoria de investimentos que eu faço, que ele chegou para mim e disse, eu quero maximizar o meu retorno. Eu quero os ativos que mais rendem na minha carteira. Eu disse, ok, beleza, mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a sua análise de perfil para entender qual é o seu perfil, seus objetivos, etc. E aí, na análise de perfil, ele tanto disse que queria maximizar o retorno, como ele disse que queria comprar um imóvel em 2 anos. E veja bem, se ele compra um imóvel em 2 anos, e aí ele quer vender esse imóvel no futuro, né? Ele quer maximizar o retorno, ele vai lá e compra e pensa assim, não, agora que essa região aqui valorizou, terminaram a construção de uma pista próxima, um supermercado, etc., vou vender. E aí ele passa 6 meses e não vende. Passa 12 meses e não vende. Aí passa 18 meses anunciando o imóvel e não vende pelo preço que ele queria. O pessoal só quer pagar menos. Existe ou não existe um risco aí de liquidez? Você precisar do dinheiro imediatamente, você não vai ter com imóveis. O imóvel é o maior exemplo disso. Mas também acontece muito em outros investimentos. Por exemplo, renda fixa. Você vai lá e compra um CDB que só resgata no vencimento e esse CDB tem 24 meses de prazo. Não é nem 24 meses, né? 722 dias. E ele só resgata no vencimento, né? Vou botar aqui CDB. Se você precisar desse CDB no dia 500, você vai ter o dinheiro? Não. A não ser que seja do próprio banco e ele dê essa opção como vamos dizer assim, um brinde, um bônus. Né? E tem alguns que fazem isso, mas não necessariamente. A maioria dos investimentos que você fizer desse tipo, você não vai conseguir resgatar antes. Então você está com o dinheiro ali trancado, sem liquidez. Tá? E você tem que ter consciência de que esse risco existe. Isso é ruim? Não. O risco de liquidez geralmente assume um retorno maior. Então, se você tem um planejamento adequado para trancar o dinheiro, você não vai ter pressa para receber. Você vai esperar o prazo do investimento. Ou você comprou um imóvel e valorizou e você quer vender, mas você pretende vender nos próximos 2 anos. Não precisa ser agora. Você bota lá a placa, vai esperando o mercado maturar. Ou se você vê que a situação do mercado está ruim, você espera o mercado mudar. Então você não está com prazo específico para fazer essa venda. Então você não tem um risco de liquidez. E aí você pode adquirir um retorno maior. Então, geralmente, quanto mais tempo você passa no mercado, com menor liquidez, maior o seu retorno. Mas depende dos seus objetivos, você tem que saber balancear. Próximo, risco cambial, taxa de câmbio. E aí surge
o que está acontecendo muito hoje, em alguns casos para um lado e em alguns casos para o outro, que é o seguinte: vou colocar 100% do meu patrimônio fora do Brasil, porque eu não acredito mais no governo, as coisas estão ruins, só está piorando a economia do Brasil, desde 2016 que a economia não melhora, né? 10 anos praticamente, né? E aí a pessoa, uma série de argumentos, vai lá e dolariza tudo. Aí o Brasil vai lá, faz um pequeno ajuste, dá uma melhorada aqui, uma melhorada ali, um pouquinho, né? Vai fazendo uns passos lentos para o caminho certo. E o real sai de 5,20 para 4,30. Essa pessoa que investiu tudo fora perdeu 25%. Só nisso. Então, é possível que o Brasil melhore a taxa de câmbio, volte abaixo dos 5? É possível. E você não deve e não deveria, né, colocar 100% fora ou 100% no Brasil. A carteira tem que ser diversificada de acordo com seus objetivos. A não ser que você more fora do Brasil e seja só brasileiro só no passaporte, né? Você tem cidadania, conta bancária, tudo fora. Aí talvez não faça sentido investir dentro do Brasil, né? Mas se você é um brasileiro que tem alguma relação ainda com o Brasil, provável que você não precise ou não deva colocar 100% fora, que é o que está acontecendo. Por outro lado, né, a pessoa pensa, não, eu amo meu país, ame o odeio, né? Aí vai lá e coloca 100% no Brasil. E se depois desse governo, não vou nem falar da próxima eleição, né? Mas vamos dizer, 2030 vem um governo que é pior ainda em termos fiscais e econômicos. Você vai ter uma situação que o dólar vai para 7, 8, 9, talvez. E aí, o fato de você ter o dinheiro todo em real faz com que você perca bastante patrimônio. Então, você tem que saber balancear e geralmente uma carteira bem feita vai ter investimentos no Brasil e vai ter investimentos fora. Tem que ter dos dois para poder equilibrar. Mais um risco político do governo. Imagine que você está investindo, aí você compra lá o seu ETF de renda fixa. Um exemplo interessante. ETF de renda fixa paga 15% de IR. Mais um título de renda fixa, um CDB, um LCI, um LCA, vou botar um LCA aqui de exemplo, com menos de 2 anos e mais de um, paga, ou vamos colocar uma LCA de 6 meses, paga 22,5%. Mas se você investir num ETF de renda fixa com menos de 6 meses, você só paga 15%. Então você concorda que a LCA está perdendo em relação ao ETF? E se o governo disser, epa, tá havendo aí um erro, o ETF está se aproveitando do sistema, vamos aumentar o imposto do ETF para ficar igual ao da LCA. Porque se o governo vai corrigir, ele não vai reduzir esse para ficar igual a esse, ele vai aumentar esse para ficar igual a esse, sempre aumentando, né? Então, alguns investimentos, e eu dei um exemplo de ETF de renda fixa, mas existem diversos outros, né? Alguns investimentos correm um risco político. Alguns já estão bem estabelecidos. Por exemplo, comprei ação ON, uma ação ON, é bem estabelecida. É provável que não mude muitas regras ali, é bem possível que fique do jeito que está. Outros investimentos têm um risco maior. ETF, que é um produto novo, BDR, que é um produto que depende do exterior, então pode haver uma regulação diferenciada, né? E assim vai. O importante é você entender que esse risco político está sempre presente. Recentemente o governo fez uma medida provisória para tentar mudar a taxação e a regulação de diversos investimentos. Não foi aprovada pelo Congresso e o governo deixou para lá por questões eleitorais, né? Mas esse risco pode acontecer novamente, esse interesse pode acontecer novamente. Próximo, risco de gestão. Esse é um risco muito pouco falado, principalmente por quem trabalha no ramo dos investimentos, né? Para os profissionais, eles não gostam nem de, isso aqui é besteira, você pega uma boa gestora, tá beleza. Olha, isso é um dos maiores fatores que fazem as pessoas perder dinheiro no mercado. Talvez não perca de ficar negativo, mas o dinheiro deixou de crescer como deveria, ou deixou de valorizar os seus investimentos como deveria, por conta do risco de gestão. Houve um estudo, há diversos estudos com relação a isso, mas existem estudos que dizem que 92% dos fundos de investimento não batem a própria meta. E a meta
é um índice passivo, que você pode investir direto no índice. Então, os fundos não batem algo que você pode investir sem eles. É como se você tem a opção de investir em algo que ganha 92% das vezes, ou em algo que só ganha 8% das vezes. Qual que você escolheria? Você vai escolher o de 92, que é o índice. Você não precisa do fundo de investimento, você não precisa de gestoras. Geralmente, via de regra, eu não acredito que seja bom para o investidor comum produtos que tenham gestão de investimento, com exceção de alguns fundos imobiliários, porque você não tem alternativa. Não dá para você ir lá e comprar um shopping. Você tem que comprar um fundo imobiliário que compra o shopping, ou compra o galpão. Mas em todos os outros casos, né, é muito negativo para o patrimônio do investidor em geral, né? Tem uma exceção ou outra, mas se é um investidor comum, você não vai ficar pesquisando entre milhares de fundos qual que é a exceção. Concorda comigo? Você é uma pessoa que você não tem tempo para isso, você trabalha, você tem sua vida para fazer. Então, tome muito cuidado com produtos que têm gestão, porque quem está ganhando dinheiro geralmente é o gestor e não o investidor. Risco de alavancagem, dívida. Aí a pessoa vai lá, ó, vou comprar opções, mas eu vou fazer uma opção de venda descoberta. Para quem entende o que eu estou falando aqui, é como se você fizesse uma aposta que o mercado vai se movimentar num determinado sentido, subir ou descer, né? Pode ser compra ou venda, e você aposta sem ter o dinheiro. Se você ganhar a aposta, você só ganha dinheiro, só ganha o que você apostou. Se você perder, você tem que arrumar o dinheiro para cobrir, para completar ali. E esse dinheiro que você perde é multiplicativo. Então você investe, você aposta R$ 5 para ganhar 500, 5 mil. Então imagine que você pode ganhar 5 mil ou pode perder 5 mil. Isso com a aposta de R$ 5. Estou dando um exemplo aqui, né, de como funciona a questão da alavancagem. Então, o risco de alavancagem é enorme. Na minha opinião, para a pessoa física não faz sentido alavancar. Existem casos que empresas ou bancos podem se beneficiar disso aí, mas se você não está nessa situação de ser uma empresa, grande empresa que está na bolsa, tá, ou um banco, então você não tem sentido você se alavancar. É provável que você corra um risco muito grande. Um outro exemplo de alavancagem, vou dar aqui. Você vai lá e compra um consórcio esperando de imóvel, né? Você dá um lance para ser contemplado e você tem a expectativa de que a parcela do aluguel do imóvel pague o seu consórcio. E aí você está se alavancando, porque se o imóvel ficar desocupado, você não vai ter de onde tirar o dinheiro. Então você está correndo um risco de alavancagem, está com a dívida, né, acima do patrimônio ali de que você investiu, e você pode dar certo nessa estratégia ou não. Por que não existe construtora no Brasil com um grande histórico? Porque todas quebraram fazendo isso, alavancagem. Não tem construtora de 30, 40 anos com um histórico bonito, decente. Não tem. Simplesmente por causa disso. Então, vale a pena? Se as construtoras não deram certo nessa área, você vai fazer? Fica a critério de cada um. E, por fim, o último dos riscos que eu vou colocar aqui para vocês é o risco comportamental. Então, o emocional conta muito na hora dos investimentos. Uma pessoa que é ansiosa, gosta de ficar vendo todo dia lá os investimentos, se subiu, se caiu, fazendo conta de quanto rendeu. Quanto é que rendeu de verdade? Ele vai lá, calcula tudinho, né? Esse tipo de pessoa, ela tem uma propensão a ficar insatisfeita com qualquer movimento do mercado. A pessoa compra uma renda fixa e, vamos dizer, compra um ETF de renda fixa, um ETF de debentures, e um dos títulos lá dentro quebra, a pessoa já vai ficar desesperada, como aconteceu com Americanas, em 2023. Imagine. Então, o comportamental, o emocional, conta muito na hora dos investimentos. O que eu aprendi na minha consultoria é que esse talvez seja o principal fator para a pessoa ter sucesso ou não no mundo dos investimentos. A pessoa, como ela lida com a derrota, com o erro, com a falha, como ela lida com esse investimento aqui deu errado, mas a minha estratégia está certa, eu vou continuar no meu processo e vai dar certo. O meu consultor me orientou que a minha carteira deveria ser essa, a melhor carteira
para o meu momento. E aí uma parte da carteira subiu bem, a outra parte da carteira caiu um pouco. Aí a pessoa, então vou vender essa parte que caiu um pouco. Aí o mercado muda, aí aquela que subiu bem cai um pouco e essa aqui sobe bem. E aí? Entendeu? Talvez o que mais você tem que entender na parte comportamental é que as nossas emoções nos tornam reféns. E você tem que saber lidar com elas. Vai fazer, se você não consegue lidar com ansiedade, vai fazer esporte, vai fazer meditação, vai fazer outra coisa. Mas se você ficar toda hora pensando nos seus investimentos, é provável que você perca dinheiro. É bastante provável, certo? E aí, para finalizar, né, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, investir, como tudo na vida, não é você evitar todos os riscos. Porque eu coloquei aqui uma lista de 9 a 10 riscos. Imagine você conseguir evitar todos eles. A única forma de você evitar todos eles é você ficar na sua zona de conforto e não fazer nada. É assim que você evita todos os riscos possíveis. Não fazer nada. Deixa tudo na poupança. Assim mesmo tem risco, né, de confisco. Já aconteceu. Investir não é evitar risco. É escolher quais riscos você aceita. E aí você tem que entender. Entendendo os riscos, entendendo os seus investimentos, você vai aprendendo as regras do jogo, como funciona, né? Que você vai ter uma carteira que vai ter um lado ganhando, o outro lado que está ali esperando um momento diferente. E o que importa é a carteira como um todo. E aí você entende que risco é parte do jogo. E só quem se arrisca, né? Aquela famosa frase, merece viver o extraordinário. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu torço para que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário aí, tem alguma dúvida também. Compartilhe esse vídeo com amigos, com a família, com pessoas que você vê que são mais avessas ao risco, para elas entenderem um pouco isso. E ficamos por aqui, até a próxima. Obrigado.